Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Alexandre Tadeu e estamos iniciando aqui mais um estudo, uma continuação, né? Hoje é a parte 9 dos nossos estudos, né? A gente vai fazer um estudo sobre Sun Tzu, a arte da guerra, e Napoleão Hill, conhecimento estratégico, planejamento estratégico e como evitar as 30 causas do fracasso, tá bom? Iniciaremos com Sun Tzu na arte da guerra. Ele fala hoje o seguinte pra gente: se você conhece o inimigo e se conhece, não precisa ter medo, porque você vai vencer, você tem os meios pelo qual vencer essa batalha. Muitas pessoas elas não se conhecem nem a si mesmo e nem o inimigo. E o Sun Tzu ele repete isso em vários dos seus ensinamentos, porque o homem ele tem que conhecer a si mesmo, né? A gente falando sobre o portal de Delfos lá na Grécia e a preocupação dos filósofos no crescimento pessoal e o crescimento pessoal ele passa justamente por isso, por um aprendizado de você conhecer quem é você. E hoje a gente vai ver um filho de um dos patriarcas Judá e algumas coisas que ele fez e repercutiu aí na vida de todo o povo, em toda a trajetória do povo de Israel, né? E o Sun Tzu falou isso pra gente: se você se conhece a você e conhece o seu inimigo, não é para você temer, não precisa ter medo. O medo é justamente isso, a falta de conhecimento. Muitas pessoas têm medo de eletricidade. Depois que ela passa a estudar, conhecer alguns elementos, como que funciona a eletricidade, o polo positivo, o polo negativo, corrente alternada, corrente contínua, ela começa a ter informações teóricas e práticas, ela vai ver que não precisa ter medo. Inclusive, ela vai aprender até a manusear essa energia, tá bom? Segunda coisa que o Sun Tzu fala pra gente hoje é: a arte da guerra é uma questão de vida ou morte. Olha só como que ele colocou, em que patamar ele colocou esse empreendimento chamado guerra. Guerra é complicado, a gente entra por querer ou entra por condições externas ou internas a gente, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida, ela acontece sem o nosso consentimento, e a guerra é algo devastador que acaba com famílias, acaba com sociedades inteiras, acaba com o país inteiro. Então muitas vezes pela ignorância dos homens, pela vaidade, acaba gerando várias guerras aí, e eles não entram em acordo com relação a determinado assunto e parte para a guerra, né? Então, os tiranos e os déspotas de todas as épocas aí, eles causaram grande sofrimento à humanidade. E se mais pessoas se prepararem, mais pessoas se conscientizarem de que isso que o Sun Tzu está falando, a arte da guerra é uma questão de vida ou morte, as pessoas dariam mais valor a conhecer a si mesmo, a conhecer os inimigos internos e externos, e estar sempre preparado para, se um dia for chamado, se um dia acontecer algo que saia do seu controle, ele venha a ter as ferramentas para atuar de uma forma precisa, tá bom? E é isso que nós vamos falar no dia de hoje. E o Napoleão Hill, o que o Napoleão Hill tem para falar hoje? Hoje é o 13 e o 14. Um ou mais medos, controlar um ou mais medos. Então, todo homem, toda mulher, todo empresário, todo gerente, toda pessoa que assume uma liderança, ou de uma família, ou de um empreendimento, ou até mesmo da vida dele, ele tem que controlar os medos dele, porque vai atrapalhar em muitos empreendimentos, em muitas coisas que ele vai fazer. Porque muitas vezes o medo ele acaba fazendo com que a pessoa limite a atuação dele em determinadas áreas, em algum lugar, né? Muitas pessoas, por ter medo de avião, elas acabam viajando de uma forma não tão rápida, porque o avião hoje ele consegue atingir de um ponto ao outro de uma velocidade muito grande,
Então muitas pessoas acabam tendo muito problema, atrasando compromissos, acontecendo outras coisas aí por causa do medo de avião. E é comprovado que o transporte aéreo é um dos mais seguros do mundo, né? Então esses medos que afloram na nossa mente, no nosso coração, eles têm que ser tratados. Se eles não forem eliminados, pelo menos minimizado, para que não venha interferir no nosso dia a dia, porque o medo ele acaba muitas vezes fazendo com que a pessoa se sinta incapaz de fazer determinadas coisas, e isso não podemos deixar de fazer, deixar de prestar atenção. Tudo aquilo que atrapalha o meu desenvolvimento, tudo aquilo que atrapalha a sociedade ou alguém, eu tenho que tratar dentro de mim. Então, se você tem algum problema, tem algum medo, alguma fobia, alguma coisa dentro de você que te incomoda e impede de você crescer, procure ajuda. Procure ajuda. Nós estamos aqui. Se tiver alguma coisa que eu puder ajudar, põe aí nos comentários que se eu não souber, eu vou pesquisar, vou a fundo para ver se eu consigo iluminar, esclarecer com alguma informação, que as informações hoje são muitas com relação a vários assuntos. Não precisa você estar procurando diretamente um médico, um especialista. É bom. Em determinados casos, as pessoas procuram uma ajuda ali da vizinha, do amigo, do pai, da mãe, consegue sair de muitas coisas que a perturbam. As pessoas passam por algumas experiências e sabem como se lidar com determinados assuntos, tá bom? Esse é o 13, o 14 é a escolha errada de parceiro. A escolha errada de parceiro acaba literalmente ferrando a vida de muitas pessoas, tanto empresários como no casamento, como em outros empreendimentos aí afora. Muitos negócios eles começam e terminam justamente por isso, porque a escolha do parceiro está ligado muitas vezes à afinidade de amigos, conhecidos, parente principalmente. Essa é a causa de todos dos maiores fracassos que acontecem. Quando você for fazer um empreendimento e vai fazer determinado produto, alguma coisa, serviços, alguma coisa, você tem que encontrar alguém que tenha alguma habilidade que você não tenha. Você vai fazer um empreendimento, você tem habilidade, porque você quer fazer, você tem uma habilidade para aquilo, mas você não domina completamente o processo. Então você tem que encontrar alguma pessoa que venha somar com você, que ela conheça alguma coisa desse produto que você não conheça e venha somar com você e crescer. Então você está escolhendo alguém de uma forma mais inteligente, e é isso que tem que se pesquisar, porque não adianta você, a pessoa vai entrar com o dinheiro, eu vou entrar com a ideia, com o trabalho, não resolve. Determinado momento lá na frente vocês vão ter um impasse, porque um está trabalhando a mais, o outro é porque deu dinheiro, e vai acontecer as brigas. Agora, quando as pessoas estão unidas por um ideal e cada um sabe parte desse processo e contribui para o crescimento, vocês vão longe. Isso é marido e mulher, isso é amigos, isso é toda a cadeia de produção aí de conteúdos, enfim, uma série de coisas aí que você tem que tomar cuidado com os parceiros, né? Vamos ver se o Judá ele tomou esses procedimentos, se ele usou as dicas do Napoleão Hill e do Sun Tzu na arte da guerra, porque afinal de contas a Bíblia, a história, a Torá principalmente, ela vem segundo a tradição de uma esfera superior, de mentes superiores que alcançaram um grau de conhecimento e trouxeram para nós através desses 5 livros chamado Pentateuco. E desse livro Pentateuco saiu o povo de Israel, saiu as 12 tribos de Judá, de Jacó. Judá era um dos filhos, tá bom? Vamos estar lendo hoje aqui Gênesis 38:1 ao 38:30. Todo esse estudo que nós fazemos aqui diário são continuações. Hoje estamos no Gênesis 38, daqui a pouco vamos chegar em Êxodo, tá bom? É uma continuação, então se você está assistindo esse vídeo aqui, seria interessante você ver o primeiro, porque você vai saber uma continuação dos estudos da Torá, da Bíblia. Muitas vezes as pessoas leem literalmente e acaba tendo impressões errôneas a respeito de vários assuntos.
E disso surge guerra, debates, impasses aí entre religiosos, mas quando você faz uma análise mais profunda, você recebe essas informações da tradição, olha lá, ó, os livros da tradição, o Talmud, o Zohar, comentários dessa Torá, você vai ver que muitos do que se fala aqui não é literal. Você entendeu? Quando se fala em matar, quando se fala em apedrejar, em queimar, não está falando isso com relação à pessoa, está falando aspectos tenebrosos do nosso ser. Quando se fala para sacrificar um animal aqui na Bíblia, está falando para sacrificar algo, um instinto animal que existe dentro de você. Tem pessoas que é um cordeirinho, ela precisa ser sacrificado alguns aspectos da sua alma, essa docilidade. É um animal mais dócil, está ligado a uma natureza mais dócil também. Agora tem pessoas que é um touro indomável, um cabrito, um bode. Então, cada personalidade está ligada a um animal. Então, você estudando aqui conosco, você vai estar tendo essas dicas aí para não incorrer nesse erro de achar que apedrejamento, essas coisas que você vê lá, é literal. Não é literal, tá bom? Porque a Torá, ela é um livro codificado, não é a intenção desse canal tá desmistificando, falando sobre isso. Aqui a gente só traz uma luz a respeito disso com a ajuda do Napoleão Hill e o Sun Tzu na arte da guerra, tá bom? E vamos ver se esse filho de um dos patriarcas aqui, ele levou a sério esses conhecimentos e se aplicou alguma coisa e o que nós podemos tirar até mesmo dos erros, né? Que é ver nos erros dos outros que nós não cometemos. Aí que está a sabedoria. E Judá separou-se de seus irmãos. Olha aqui, já começou algo errado. A separação. Então, o homem, quando ele está ligado à família, quando está ligado às pessoas ali que querem bem, você vai mais adiante. Não que você não possa se separar dos seus irmãos, da sua família. Não, não é isso, não é intenção falar isso. Mas só que ali eles viviam numa cidade, num país, numa região que estava constantemente em guerra. E os homens tinham muito filhos justamente para isso, para preservar a família e os filhos ajudarem os pais. E esses filhos casando e gerando mais filhos, a família ficava mais forte, mais unida. Então aqui há uma quebra nessa cadeia, né? Vamos ver quais as consequências disso aqui. A gente está falando de 4.000, 5.000 anos atrás, tá bom? Encontrou ali uma mulher, filha de um comerciante, esteve com ela e tiveram 3 filhos, Onã e Shela. Essa é a razão desses livros aqui, ó. Vocês estão vendo uma pilha de livros aqui, né? Vou mostrar para vocês o que é. E disse Judá ao seu filho Onã: venha a mulher do teu irmão e casa com ela, e dá sucessão ao teu irmão. Anã soube que a semente não seria dele, e quando ia a mulher do seu irmão, jogava fora o sêmen, para não engravidá-la, tá? E isso foi mal aos olhos de Deus, e ele o matou também. Porque o irmão dele, o primeiro, o já havia sido morto. A gente estudou em capítulos anteriores, estavam aí que ele já havia sido morto. Então, também, essa aqui é uma metáfora. Você tem que entender o seguinte, que as 12 tribos de Israel, elas estão ligadas a algo mais profundo, tá? Se você for ver hoje, os 12 signos zodiacais está ligado ao nome dos patriarcas, está ligado ao povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Se você for ver as 12 estações do ano, está ligada, tem estudos que falam sobre isso. A própria Igreja Católica, uma vez, eu estava na igreja de São Bento, lá na estação São Bento do metrô. Você olha para cima, tem um grande signo zodiacal. E ali está todos os animais correspondendo a cada signo. Peixes, Câncer, Capricórnio. E todos eles estão ligados aos apóstolos, que por sua vez estão ligados ao povo de Israel. Então, quando se fala aqui que Deus matou, é algo mais subliminar, é algo mais profundo que existe nessas palavras aí. Porque o próprio peitoral do sacerdote tinha 12 pedras preciosas e cada pedra representava um filho de Jacó, um filho de Israel. E era o peitoral do sacerdote, ele ostentava uma autoridade, então representa
o juízo, o julgamento. Então, aquelas pedras preciosas, ela representava justamente a justiça, representava algo que a gente tinha que ter, características que nós tínhamos, que temos que ter dentro do nosso ser. Então, o povo de Israel, quando você lê literalmente, existe camadas e camadas de entendimento. Os rabinos sabem muito bem sobre isso, eles conhecem tudo isso, tá? E esse conhecimento a gente não vai se aprofundar nele. Aqui é só para você ter uma ideia e uma base para você não ficar incorrendo em erros, tá bom? Então, as 12 tribos são características que nós temos que cultivar dentro de nós. E cada uma desses filhos aí você vai ver que eles cometem um monte de coisas até chegar à sua plenitude e manter uma característica. Então, essas características que tem neles tem dentro da natureza humana, que tem que ser transformada e retificada. Segundo o Tânia, o Licuteia Marim Tânia, aquele livro ali, ó. Aquela coleção ali, são 7 livros que eu tenho, parece que vai sair mais traduções lá em hebraico, né? Ele fala que o homem ele tem que retificar o pensamento, a fala e a ação. Então, no seu dia a dia, você tem que refinar a sua fala, tem que refinar a alimentação, aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, tá? Então, a espiritualidade está ligado a retificações. E Judá disse a Tamar, a sua nora, fica viúva. Eu estava falando sobre Onã. Aqui a gente está falando sobre energia sexual. O Napoleão Hill falou, nós estudamos sobre algumas coisas ali, não se aprofundamos no tema, porque a sexualidade, o desejo sexual é um impulso tão forte que leva o homem a cometer assassinatos, várias barbárias aí, por causa desse impulso incontrolável. Incontrolável não, que alguns homens não controlam, e dá vazão, tá? E essa energia dispensada aqui fala que ele jogava o sêmen, jogava o sêmen no chão, na terra. Aí depois, quando o irmão dele, o Onã, veio também ter com essa Tamar, ele também jogava o sêmen no chão. Então aqui existe um ensinamento muito profundo, porque a mulher, olha só o segredo, a mulher ela traz a luz ao mundo, mediante o quê? Ao sêmen, a semente sagrada que foi dada ao homem. Então o homem, quando fecunda a mulher, ele também é parte dessa luz, porque a essência da luz pura que está no homem é essa energia vital, é aquilo que vitaliza o homem, o cérebro, o entendimento, a visão também está ligado a isso. Muitas pessoas que abusam dessas energias, eles acabam trazendo consigo algumas deficiências. E para que eu trouxe esses livros? Porque o tema aqui não é esse, aqui é só falar que o homem tem que ter uma vida sexual regrada, nem sem sexo e nem com muito sexo. Então, um equilíbrio aí vai fazer com que ele tenha uma vida plena. E essa que é a nossa intenção aqui, fazer com que as pessoas não fiquem seguindo dogmas e ritos. Dogmas e ritos, ela segue uma igreja, uma sinagoga, algum lugar. Aqui nós estamos dando estratégia para nos tornarmos pessoas melhor. E se você quiser ver sobre esse assunto, leia Doutrina Secreta. Ele fala sobre as energias sexuais do homem. Um outro livro que explora esse assunto, mas de uma forma mais mística, é a Lester Crowley, tá? Agora, um livro muito bom que eu indico é esse aqui, ó. A Missa e seu Mistério, Jean-Marie Ragon. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição de todos esses livros que eu estou colocando aqui. Se você tiver interesse, você pode achar na internet e estudar a fundo o que é a energia criadora. Através dela, poetas, escritores, grandes gênios, grandes descobertas científicas foi feita através da canalização dessa energia. O Caduceu de Mercúrio, muito bom, muitos anos eu tenho esse livro, Dr. Márcio Bom Tempo, Caduceu de Mercúrio. Esse aqui é muito bom. Edson Bin, Magia Sexual, muito bom também, trata muito bem sobre esse assunto. Agora, quando eu falo um dos melhores, aí vem o outro
É bom também. Esse aqui é muito bom, só que esse aqui não é todo mundo que pode comprar, tem que fazer parte da Fraternidade Rosa Cruz Max Rendel, porque existe duas Rosa Cruz, três, é a Rosa Cruz do Max Rendel e a Rosa Cruz Amorque, tá bom? Esse aqui se adquire junto à Fraternidade Rosa Cruz Max Rendel, tá? O conceito Rosa Cruz do Cosmos, aqui ele trata detalhadamente sobre essa energia aí latente, poderosa dentro do homem. Um que trabalha com essa abordagem muito oriental, Tantra, George Feuerstein, Sexualidade e Espiritualidade. Esse aqui é muito bom. Se vocês quiserem que eu faça depois vídeos sobre esses livros, a gente fazer uma série de estudos aí para aprender um pouco mais sobre a energia sexual, só escrever aí embaixo nos comentários. Agora esse aqui talvez não agrade muitos, porque a imagem que está aqui é do Baphomet. Eu não vou explicar quem é o Baphomet, se você quiser você procura aí na internet. Eliphas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia. Ele fala também sobre a sexualidade e essa força que existe dentro do homem e da mulher, tá bom? Então, através dessa desperdício do sêmen, dessa energia dentro do homem, eles foram fulminados. Não que Deus matou ele, eu não vou entrar na explicação mais a fundo disso aí, mas só vou falar que através desse erro eles foram fulminados. E você que tiver causando dano a essa energia, tanto homem como mulher, existem consequências graves aí, tá bom? Então, não vou assustar vocês com esse tema. Itamar foi morar com seus pais depois da morte dos dois, né? Mas Judá pensou consigo, talvez ele morra também como seus irmãos, porque Judá, ele tinha 3 filhos, Onã e Shela, só que morreu um, o outro ficou com a Tamar. Aí ele falou assim, não vou dar meu outro filho, vai que morre também, né? Não, deixa quieto. Mas Judá pensou consigo que talvez ele morra também, como seus irmãos. E Tamar foi morar com seus pais. O tempo passou, morreu a mulher de Judá, e Judá se consolou e foi com Irá, seu companheiro, até os tosqueadores do rebanho de Tiná. E foi anunciado a Tamar que seu sogro vinha tosquear o seu rebanho. Tamar tirou os vestidos de sua viuvez, cobriu-se com o véu, sentou-se na encruzilhada da estrada, tá bom? Nós estudamos aí que a separação dos irmãos, Judá se separou dos irmãos, ele cometeu alguns erros. Onã e Shela, os frutos do casamento do Judá com a esposa dele dessa outra cidade. Judá também, Judá e Tamar teve 2 filhos, por causa desse relacionamento aqui. Eu não vou continuar lendo, porque é um pouco mais extenso esse texto aí, tá? E vai acabar passando do tempo aqui para a gente estar comentando isso aí. Mas o principal disso aí, que Judá, depois que ele encontrou a Tamar, que se vestiu de prostituta, teve com ele, ela acabou tendo 2 filhos. A gente não vai entrar nesse assunto aqui. O principal é isso aí. Do casamento de Judá teve 2 crianças, tá? E o principal desse ensinamento de hoje é justamente isso, que as dicas que o Napoleão Hill deu e o Sun Tzu. Se você conhece o seu inimigo, não tema. Então nós explicamos sobre isso. A arte da guerra é uma questão de vida ou morte, então Judá ele teria que agir com mais seriedade, agir de uma forma em que ele se preservasse, tanto mais ele, a integridade dele, como a da família dele, tá? Muitos comentaristas falam que a saída dos irmãos dele, ele perdeu um pouco da energia que ele tinha, do contato com a família, porque a energia daqueles irmãos, daquela família era muito forte. A gente está falando de Jacó, o patriarca, ali existia uma luz com ele, né? Só que Jacó está meio apagado, porque no capítulo anterior nós estudamos que o José foi levado embora, ele pensa que está morto e ele está triste. Então a tristeza trouxe grandes aborrecimentos e apagou essa luz, esse contato com o ser maravilhoso, com o cosmos aí, que conectava ele às energias do universo, com Deus, tá bom? Então a tristeza é uma causa de muitos males na vida das pessoas, e através da tristeza as pessoas
cometem muito erros e recebem muita carga negativa também, porque elas se transformam num imã, tá bom? Então vamos ficar por aqui hoje, tendo em mente que nós temos que melhorar a cada dia, não podemos tomar atitudes sem calcular os riscos, calcular tudo que nós vamos precisar para esse empreendimento, para essa batalha, e escolher bem os nossos parceiros, tá bom? Aqui Judá ele não escolheu, ele escolheu uma prostituta, mas ele não imaginava que ela ia ser a mulher dele, tá? Então ele acabou sendo escolhido. Então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque muito tempo a gente fica escolhendo e a gente acaba sendo escolhido e ficando para trás, tá bom? Por hoje é só, estamos terminando esse estudo aqui. Amanhã tem mais uma continuação desse estudo e mais dicas do Sun Tzu e do Napoleão Hill, tá bom? Eu sou Alexandre Tadeu, muito obrigado por estar nos assistindo, estar aqui no nosso canal. E se gostou, dá um like e compartilha com seus amigos, tá bom? Um bom dia a todos!